Fale sobre Donald Trump, porque ele está dizendo que vai recuperar terras para a Ucrânia. O que Donald Trump está entendendo errado sobre a Rússia e sobre essa guerra? Antes de tudo, é muito difícil entender Donald Trump, o que ele quer dizer com qualquer frase, com trocas de terras ou qualquer outra coisa. Tudo é impreciso, varia de hora em hora, de dia em dia, então não levo as palavras ao pé da letra. Ele mesmo não as usa literalmente. O que supostamente poderia ser significado por isso, em termos de trocas, é que a Rússia ficaria, entre aspas, com todos os dois oblasts, Donetsk e Lugansk, os oblasts de Donbass, e ela, entre aspas, trocaria áreas que reivindicou em Zaporizhia e Kherson, mas que não controla atualmente. Então isso seria chamado de troca. Isso significaria que a cidade de Kherson ou a cidade de Zaporizhia permaneceriam ucranianas, e a Rússia ficaria nas partes de Kherson e Zaporizhia, onde suas tropas chegaram às linhas de frente, mas não além disso. Isso pode ser o que se entende por troca de terras. Honestamente, até que algo seja explicitado, tentar descobrir o que Donald Trump quer dizer é simplesmente impossível, com precisão. Sim, a Rússia e a abordagem de Vladimir Putin têm sido, como sempre, muito diplomáticas por um lado. Mas há rumores sobre a Ucrânia. Claro, sabemos que a Ucrânia é totalmente contra qualquer tipo de acordo para resolver esse conflito neste momento. E há até rumores de que eles possam tentar uma espécie de invasão ao estilo de Kursk, na região de Bryansk. Então, considerando que a situação no campo de batalha ainda é muito volátil, como você avalia o estado atual do conflito? E no fim das contas, como os Estados Unidos, sob o governo Trump, lidaram com isso até agora? Porque não faz muito tempo que havia ultimato atrás de ultimato para a Rússia. Claro, não sou uma autoridade militar. Sou um consumidor de notícias e informações militares. Minha forte impressão, a partir de um acompanhamento muito cuidadoso do que é dito por várias fontes, é que a Rússia está vencendo no campo de batalha, que a Ucrânia não tem pessoal suficiente para avançar, e também não consegue igualar a Rússia em muitos tipos de munições e armamentos. Isso faz todo sentido para mim. Está claro que em uma guerra de atrito, como esta basicamente é, a Rússia vai vencer essa guerra. Isso, acredito, era óbvio desde o início. Portanto, nesse sentido, a recusa de Zelensky em negociar não favorece o povo ucraniano. Não é o que o povo ucraniano realmente deseja, pelo que podemos perceber. Os dados de pesquisas mais recentes, que estão sendo amplamente discutidos, mostram que uma maioria significativa do povo ucraniano quer que a guerra termine por meio de negociações. Zelensky é essencialmente um ditador militar neste momento. Ele governa basicamente sem votação e já ultrapassou há muito tempo seu mandato. Sempre fiquei pouco impressionado com Zelensky desde o início. Claro, sempre o vi principalmente como um fantoche de várias forças. A extrema-direita nacionalista da Ucrânia, por um lado, e os Estados Unidos por muito tempo. E quando os Estados Unidos começaram a dizer, não queremos continuar com essa nossa aposta porque fracassou, então passou a ser dos europeus. Sem dúvida, Zelensky está em uma situação difícil, mas está colocando seus compatriotas em uma situação ainda pior. Esta guerra deveria acabar. Deveria haver um acordo baseado na neutralidade, um fim para essa aventura absolutamente irresponsável dos Estados Unidos, iniciada nos anos 1990, de levar a OTAN para a Ucrânia e para a Geórgia, e algumas perdas territoriais, porque os Estados Unidos e o regime ucraniano pós-2014 apostaram e perderam. Eles tiveram muitas chances de evitar perder o Donbass. Isso se chamava Acordos de Minsk II. Mas os Estados Unidos e a Ucrânia disseram não, não vamos cumprir os Acordos de Minsk II. Não vamos dar autonomia para as regiões orientais da Ucrânia, ou seja, Luhansk e Donetsk. Eles apostaram. Eu sei que os oficiais americanos achavam que tinham a mão vencedora. Aliás, nunca tive muita consideração pelos estrategistas americanos.
Eles são fracassados. Não são muito inteligentes. Erraram nisso, e acho que de forma previsível. Então essa é uma aposta que fracassou. Mas Zelensky, por muitos motivos que são absolutamente difíceis de entender, espera de forma inadequada ou não consegue dar uma estimativa precisa e luta com a vida de seus compatriotas. Pode ser a mega corrupção que sem dúvida está presente na Ucrânia. Pode ser o medo dele da extrema-direita, de que o tirariam do poder se ele fizesse um compromisso. Um alto funcionário ucraniano me disse isso há muitos anos. Bem, Zelensky não tem escolha. Se isso for verdade, ele não deveria ter permanecido no cargo. Seja qual for o motivo, ele está causando grande dano à Ucrânia e ao povo ucraniano. Eles estão sendo mortos em grande número. Estão perdendo no campo de batalha. Não havia como vencer essa guerra, porque ou eles, entre aspas, estariam vencendo e então haveria uma escalada, talvez até uma guerra nuclear, ou eles perderiam. Não havia vitória nessa guerra. Essa é uma jogada insana dos Estados Unidos, como eu disse, desde os anos 1090, para conquistar uma peça no tabuleiro global. Foi isso que Brzezinski disse, foi isso que ele quis, foi isso que ele escreveu na Foreign Affairs em 1997, em A Geoestratégia para a Eurásia. Foi isso que ele explicou em O Grande Tabuleiro de Xadrez. E isso foi colocado em prática. Brzezinski errou feio. E todos os presidentes seguiram esse jogo. Eles continuaram achando que poderiam vencer ou blefar para conquistar a Ucrânia para o lado dos Azuis. E a Rússia nunca deixaria isso acontecer. E isso nunca deveria ter sido tentado. Antes de tudo, existe realmente uma saída? Quero saber seu entendimento e análise, dado sua experiência. Você já se sentou com líderes? Já os aconselhou? Como um verdadeiro estadista ou diplomata abordaria essa questão? Porque, como você acabou de expor, a situação é ruim, e as últimas notícias que antecedem a retomada das conversas entre Estados Unidos e Rússia não são favoráveis para o lado Ucrânia-OTAN. Então, como eles lidam com isso? Porque neste momento, apesar do entusiasmo, ainda se fala muito em impor condições à Rússia, o que não parece ser muito diplomático em muitos aspectos. Mas como um verdadeiro estadista lidaria com isso? É uma ótima pergunta, Danny, e não é fácil de responder, por um motivo que ficará claro. Eu escrevi um livro sobre um desses episódios, que foi a crise dos mísseis de Cuba e suas consequências, quando os Estados Unidos e a União Soviética negociaram o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares. Escrevi um livro sobre a liderança de John F. Kennedy, desde a crise dos mísseis de Cuba até a negociação bem-sucedida e posterior ratificação do tratado pelo Senado. A essência da história é que, primeiro, Kennedy entendeu que havia um ganha-ganha na busca pela paz e que existia um risco real de aniquilação nuclear. Se Kennedy tivesse ouvido os linha dura. Em segundo lugar, ele entendeu que isso lá em 1962 e 63, Khrushchev, seu contraparte soviético, estava na mesma situação que ele, ouvindo os linha dura, mas entendendo que era perigoso demais seguir esse caminho. Bem, Kennedy e Khrushchev encontraram uma saída pacífica para a crise dos mísseis de Cuba. Ambos os lados retiraram armas nucleares ofensivas de curto alcance, apontadas um para o outro. Os soviéticos de Cuba, os Estados Unidos, removendo mísseis da Turquia. Os Estados Unidos prometeram nunca mais invadir Cuba, uma promessa que foi mantida. E com base nisso, a crise foi resolvida pacificamente. Sabemos que chegamos a um fio de cabelo de uma guerra nuclear. Na verdade, é uma outra longa história. Mesmo depois de o acordo ter sido alcançado, um submarino nuclear avariado quase desencadeou, por engano e acidentalmente, de certa forma, uma guerra nuclear. Então, após esses eventos, Kennedy e Khrushchev perceberam que precisavam fazer mais do que simplesmente recuar do abismo. Eles tinham que buscar uma coexistência pacífica de fato. E em 1963, negociaram um tratado de proibição parcial de testes nucleares.
Agora, o que Kennedy fez foi, antes de tudo, entender pragmaticamente que tipo de acordo poderia ser alcançado. Ele entendeu que era possível chegar a um acordo que fosse de interesse mútuo para ambas as partes. E ele negociou isso de forma pragmática. Ele fez algo absolutamente notável, e é por isso que escrevi o livro, aliás. Ele fez uma explicação pública sobre a paz para o povo americano, até mesmo uma campanha pela paz no verão de 1963. Ele fez um discurso famoso em 10 de junho de 1963, chamado Discurso da Paz, que eu recomendo que todos ouçam. É um dos discursos mais notáveis da história moderna. Depois disso, ele partiu para a Europa. Foi quando apareceu no Muro de Berlim, quando falou ao parlamento irlandês e assim por diante. Ele fortaleceu seu apoio nessas semanas por meio de apelos públicos. Depois, enfrentou oposição a esse acordo dos próprios chefes do Estado-Maior Conjunto, que testemunharam de forma bastante desagradável no Senado, dizendo que tudo isso era muito perigoso, que não se podia confiar nos soviéticos e assim por diante. E Kennedy fez uma turnê pública pelos Estados Unidos explicando que não era um milagre, nada é garantido neste mundo, mas que essa era a melhor aposta. No final, o Senado ratificou o tratado por ampla maioria. Isso é estadismo. Tragicamente, há uma nota final, ou uma coda para isso. Kennedy foi assassinado algumas semanas depois. Sabe, por muito tempo na minha vida, mesmo sabendo muito sobre o assunto, eu não tomei uma posição sobre o que realmente aconteceu. Mas eu diria que nos últimos 15 anos, com muita leitura, e a liberação de arquivos, e até novos arquivos liberados nos últimos meses, estou bastante convencido de que a CIA o eliminou, e o fez por causa de sua iniciativa de paz. E acho que James Angleton é quem carrega a maior responsabilidade por isso. E é possivelmente verdade que todo presidente desde então tem sido refém da CIA e do Deep State americano, e que a lição de estadismo, que acabei de explicar, talvez nem seja uma lição. Talvez a lição seja, mantenha a cabeça baixa ou você será derrubado. A verdade é, e aqui está o ponto que estou fazendo, Trump provavelmente, ninguém pode afirmar com certeza, mas provavelmente gostaria que essa guerra acabasse. Ele provavelmente gostaria de dizer que toda essa coisa da OTAN foi uma estupidez, uma jogada fracassada. Ele gostaria de dizer que essa era a guerra do Biden, embora na verdade, aliás, foi a guerra do Obama, a guerra do Trump, a guerra do Biden. Essa é uma guerra do Deep State. Ele sabe que tudo isso seria alvo de ataques. Would be subject to attack. He'd be called an appeaser. Munich, 1938. Ele seria chamado de apaziguador. Munique, 1938. Sabe, você fala a verdade nos Estados Unidos e é atacado por idiotas como Lindsey Graham ou tolos como Richard Blumenthal. Quero dizer, essas são pessoas terrivelmente ignorantes. Lindsey Graham, eu o chamo de o senador mais estúpido de todo o Senado. Mas de qualquer forma, sim, ele seria atacado. Ele seria atacado por Starmer, porque a Grã-Bretanha é russofóbica até o núcleo. Sempre foi desde 1840. A Grã-Bretanha é ainda mais louca do que os Estados Unidos, porque tem as mesmas aspirações hegemônicas, memórias e nostalgia, eu diria. E atualmente não é nada em termos de poder global, mas acha que é. Então Starmer pularia, Merz pularia e Macron pularia também. E o trabalho do presidente seria fantástico. Agora, esse é o ponto. Um estadista não apenas faria o acordo, mas também o explicaria. E sabe de uma coisa? Se ele explicasse ao povo americano, a ampliação da OTAN foi uma jogada. Foi contra uma promessa que foi explicitamente feita a Gorbachev e a Yeltsin lá em 1990, 91 e 92. Foi uma má ideia. Sempre soubemos que era perigoso. Nossos principais diplomatas nos disseram isso. George Kennan nos disse isso. Jack Matlock nos disse isso. Bill Burns nos disse isso. Todos disseram a mesma coisa. Nós sabíamos, mas achamos que poderíamos nos safar porque a Rússia estava fraca. Bem, eles jogaram a mão de pôquer. Eles blefaram. Eles aumentaram a aposta. Eles perderam. Então agora estamos encerrando este jogo em particular.
game. If he explained that, the American people would stand up and Se ele explicasse isso, o povo americano se levantaria e aplaudiria, porque essa seria a verdade. Faria sentido para eles. Ele explicaria claramente o que está fazendo e venceria facilmente uma batalha contra um idiota como Lindsey Graham. Nem chegaria perto. Mas ele não faz isso. Por quê? 2 motivos. Talvez 3. Primeiro, ele é incompetente. É um bom palpite. Kennedy não era incompetente. Kennedy era talentoso e se tornou ainda mais talentoso no último ano de vida. Segundo, ele tem medo, é covarde politicamente. Ou terceiro, muito possivelmente, e isso faz parte da incompetência, talvez ele não entenda o que é política de verdade. Política de verdade não são apenas mensagens sociais ou ameaças aos outros. messages or threats to others. It's actually in a country like the United States. Em um país como os Estados Unidos, na verdade, trata-se de se envolver com o povo. Parece ingênuo, mas é verdade. Se ele quiser vencer essa luta contra Lindsey Graham, contra a Palantir, contra o complexo industrial militar e contra a CIA, ele precisa levar o caso ao povo. E se ele fizesse isso, venceria, sujeito àquela última ressalva que mencionei antes. Talvez ele esteja apenas com medo. Talvez seja por isso que é tão difícil fazer a paz. Porque não somos realmente uma democracia nos Estados Unidos. Não somos realmente uma república. Somos, na verdade, um Estado militar disfarçado de eleições. Mas se os presidentes não têm coragem de fazer a paz, então o que realmente somos é um Estado de guarnição. Then what we are really is a garrison state. We're just what Dwight Eisenhower said we would be. Nós somos exatamente o que Dwight Eisenhower disse que seríamos quando fez seu discurso de despedida em 17 de janeiro de 1961. O complexo militar industrial comanda nosso país. Esse é o verdadeiro problema aqui. Agora, o quanto Trump entende, o quanto ele não entende, quem sabe? Mas se ele quiser vencer isso, ele precisa fazer um acordo com Putin. Mas tem que explicar isso ao povo americano. Não tergiversar, não passar por cima, não fazer uma ameaça como ele sempre faz para mostrar o quão durão ele é, mas explicar. Essa foi uma ideia que realmente deu errado. Uma ideia típica da CIA dos Estados Unidos, uma ideia do Estado profundo. Isso remonta aos anos 1990. Na verdade, remonta a 1992, e o início de sua implementação foi em 1994. Então isso envolve Clinton, Bush Jr., Obama, Trump uma vez, Biden e Trump 2 vezes. Não se trata de um presidente em particular. Trata-se de uma política de longo prazo dos Estados Unidos que deu muito errado. Long-term policy of the US that has gone terribly awry. E a administração Trump, enquanto ainda se vê profundamente envolvida no conflito da Ucrânia, também tomou algumas medidas. Sei que você viajou recentemente para a Índia. Sei que você viajou recentemente para a China. E enquanto Trump está estendendo a suspensão das tarifas, ou acho a suspensão das tarifas elevadas, por mais 90 dias sobre a China, ele tem recebido muitas críticas por aumentar as tarifas secundárias, como ele chama, sobre a Índia. E tudo isso gira em torno do conflito na Ucrânia, pelo menos na forma como a administração Trump está apresentando a situação. Mas há um desenvolvimento maior acontecendo no mundo, professor Sachs, sob o qual esse conflito na Ucrânia se encaixa. Você poderia falar sobre as mudanças no mundo e como isso está influenciando e talvez pressionando esse complexo militar industrial, esse Estado militar que comanda os Estados Unidos, a continuar insistindo nessa guerra perdida na Ucrânia? We are in the midst of one of the most profound. Estamos no meio de uma das mudanças mais profundas na geopolítica em muitos séculos. Na verdade, porque acho correto dizer que a partir de 1492 e 1498, com as viagens de Colombo e da Gama, e com o início da ascensão europeia até cerca de 1700, e depois de 1700 até cerca de 2000, com o fato do domínio global europeu, um mundo em que o Ocidente foi ascendente e depois dominante por séculos, chegou ao fim. Isso terminou por volta do ano 2000. O notável sucesso econômico da China, alcançado através de muito trabalho árduo e políticas econômicas muito inteligentes, foi o elemento mais decisivo para o fim da dominação ocidental. In ending the Western dominance, but
A verdadeira história do fim da dominação ocidental foi que após 2 guerras mundiais, a Europa, em seu esgotamento e esgotamento moral, desistiu, ou abriu mão, ou por derrota em guerra, de suas colônias ao redor do mundo. E com a independência desses países, vieram pelo menos os primeiros passos do desenvolvimento econômico, e especialmente da alfabetização em massa, da disseminação da ciência e da tecnologia. A China se tornou o exemplo emblemático de desenvolvimento econômico rápido, com base nisso, a partir de 1080. Agora, tudo isso significa que estamos em um mundo multipolar. A China é uma grande potência. Os Estados Unidos não podem derrotar a China. Ela não conseguiria nem mesmo lutar com sucesso uma guerra contra a China no próprio entorno da China, embora os Estados Unidos pareçam estar planejando uma agora em relação a Taiwan. A Índia é uma grande potência na minha avaliação, não na de todos, mas acredito que já é uma grande potência. Tem uma economia importante, em termos de paridade de poder de compra, é a 3ª maior do mundo. Possui uma classe científica, tecnológica e profissional muito sofisticada. É uma potência nuclear, entre outras coisas. A Rússia é obviamente uma grande potência, gostem os Estados Unidos ou não. Não é a potência de 3ª categoria que Brzezinski imaginava. É o maior território do mundo, 17 milhões de quilômetros quadrados, com uma vasta base de recursos, uma força de trabalho tecnológica incrivelmente qualificada, entre outros fatores. E tem um exército muito forte, 6.000 ogivas nucleares. Tudo isso significa que estamos em um tipo de mundo diferente daquele que os Estados Unidos acreditavam que teríamos no final da União Soviética, em dezembro de 1991. Quando a União Soviética caiu, o que era o objetivo dos estrategistas americanos durante a Guerra Fria, eles disseram, agora é um mundo unipolar. E no mundo unipolar, os Estados Unidos dominam. Restava uma tarefa, que era também desmembrar a Rússia. Brzezinski opinou que talvez a Rússia se tornasse uma confederação frouxa de 3 estados, uma Rússia europeia, uma Rússia siberiana e uma Rússia do leste asiático. Ok, esses são os tipos de fantasias e sonhos desses estrategistas. Mas a ideia era que os Estados Unidos eram unipolares. Bem, os Estados Unidos não são a potência unipolar. Não são a hegemonia. Enfrentam muitos desafios. Outras potências. Os Estados Unidos não podem impor sua vontade. Não podem impor sua vontade à Rússia. Não podem impor sua vontade à China. Não podem impor sua vontade à Índia. Não podem impor sua vontade ao Brasil. Então citei 4 dos 5 países originais do BRICS, contra os quais Trump tem se voltado nas últimas semanas para tentar colocá-los de joelhos. Lula, presidente do Brasil, foi o mais claro. Ele disse, não precisamos de um imperador. Obrigado. E o Brasil não está cedendo. A Índia não está cedendo. Essa tarifa extra de 25% sobre a Índia é um erro tão profundo da política externa americana que é difícil até imaginar. Em poucos dias, isso abriu os olhos de toda a Índia para o mito de país seria o grande parceiro dos Estados Unidos contra a China. Eu sempre disse a eles, isso é uma estupidez. Não acreditem nisso. Já te vi na mídia indiana, sim, dizendo a mesma coisa. Eu dizia para eles há anos, vocês estão brincando? Acham que os Estados Unidos vão ficar do lado de vocês, que deveriam se juntar ao Quad contra a China e tudo mais? Isso é ridículo. Eu dizia, façam boas relações com a China. Assim, vocês dois representam 40% da população mundial. Vocês podem fazer o multilateralismo na ONU realmente funcionar. Podem criar uma nova ordem mundial baseada no direito internacional. Não entrem no jogo dos Estados Unidos. Bem, de qualquer forma, eles duvidaram de mim por um tempo. Acho que muitos líderes indianos gostavam de mim, mas achavam que eu era sarcástico demais com meu próprio país. Mas o Trump conseguiu em 48 horas. Ele os convenceu totalmente. O presidente Modi foi ver o presidente Xi Jinping. O presidente Modi conversou com o presidente Lula. O presidente Modi vai receber o presidente Putin. Tudo aconteceu em poucos dias, porque agora eles entendem do que se trata tudo isso.
Sim, professor Sachs, sei que estamos ficando sem tempo com o senhor. O senhor tem algum comentário final sobre este momento atual, antes de eu encerrar? Bem, deixe-me dizer, nós não sabemos o que vai acontecer no Alasca, mas devemos esperar que seja um encontro agradável. Devemos entender que há mais em jogo entre os dois países do que apenas a Ucrânia, embora a Ucrânia seja algo importante. Há o controle de armas nucleares, a reestabilização da diplomacia normal. Existe, na verdade, a possibilidade de restabelecer relações econômicas. Então, eu diria primeiro que, mesmo que a questão da Ucrânia não seja totalmente resolvida, pode haver progresso. Espero por um encontro agradável e mutuamente respeitoso. Seria bom para ambos os países que isso acontecesse. E se Trump tiver coragem de dizer a verdade sobre a Ucrânia, que sim, foi uma jogada que deu errado, poderíamos realmente ver a paz lá também. E Zelensky, Macron, Scholz e Starmer provavelmente entendem que, se Trump falar abertamente, a guerra acaba, gostem eles ou não, e que então deveria haver um acordo de paz, não apenas o bate-boca dos europeus que nunca concordarão com nada. Se os Estados Unidos e a Rússia concordarem corretamente, não por apaziguamento, mas de forma justa, com termos sensatos para encerrar o que foi uma aventura mal sucedida dos Estados, então os outros terão que acompanhar. E esse será o desfecho correto.